Salve Maria, sou o missionário Céu Roberto. Hoje é sexta-feira, sextou, amanhã é sábado. Amanhã nós temos que guardar o sábado para nós ser salvo, certo? Como diz o Adventista, né? Porque os cristãos do passado guardavam o domingo e não o sábado. Olha só a pergunta. Olha a resposta que ele vai dar. Ele vai dar em dois versículos que não tem nada a ver com o tema. Provérbio 4:18 e Atos Apóstolos 17:30. Não sei. Fanny diz o seguinte: por que homens de Deus que conheciam tanto a Bíblia, como Martinho Lutero, Calvino, Wesley, Moody e tantos outros citados por Ellen White, guardavam o domingo e não o sábado? Boa pergunta, hein? Bom, deixa eu ler um texto para você que pode ajudar. Olha só, os protestantes, os reformadores guardavam o domingo. Quem cita? O Ellen White. Olha só que interessante. Por que os adventistas guardam o sábado então? Os cristãos reuniam no domingo. Não comemora mais o descanso, mas a ressurreição de Cristo, que foi no domingo. Atos Apóstolos 20, versículo 1, Atos Apóstolos 20, versículo 18, se eu não me engano, e 26. Em Atos Apóstolos 20, versículo 7, os cristãos ali primitivos se reuniam no domingo. Essa é a pergunta. Não como os judeus que se reuniam no sábado, como era o costume. Atos Apóstolos 17, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Provérbios capítulo 28. Olha o que diz aqui, Provérbios. Nós temos um seguinte pensamento. A verdade de Deus, ela é sempre verdade. Nosso pensamento não. Pensamento da igreja, do magistério, dos fundamentos dos apóstolos. Nós temos que ter o pensamento dos cristãos, que é o pensamento do Senhor Jesus Cristo. Não o nosso pensamento. O pensamento do Ellen White são pensamentos humanos, fundamento humano, doutrina humana. Está errado, está incorreto. O pensamento tem que seguir o pensamento da igreja. Mas a verdade, ela é dinâmica e ela é progressiva. O conhecimento, ele muda de tempos em tempos. E na Idade Média as pessoas Não, Hebreus 13:8, Cristo ele é sempre, ontem, hoje, o mesmo e sempre, por toda a eternidade. Céus e terra passarão, mas minha palavra não passarão. Não muda. Quem muda são as pessoas, são os conceitos, doutrina, pensamento filosófico, etc. Mas Cristo ele é ontem, hoje, mesmo e sempre, e por toda a eternidade. Acesso à palavra de Deus, por isso elas conheciam menos. Agora, Provérbios capítulo 4, verso 18. Por isso que Cristo fundou a igreja. Por isso que Cristo deixou o magistério, para você ter conhecimento da igreja. Para você ter conhecimento da palavra. Para ir o caminho da verdade. Provérbios capítulo 4, verso 18, diz assim para nós. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser 7h15 da manhã. O que significa isso? Que o conhecimento da verdade ele é progressivo. Ela mencionou alguns personagens que não acreditavam no sábado na Idade Média, não foi isso? Sim. Veja, mas o sábado está na Bíblia. Então, eles não conheciam, não porque não estava na Bíblia. É porque Quer saber porque eles não aceitavam? Porque eles entenderam que caducou em Cristo, Romanos 10:4. Filipenses 3, do 3 em diante, Romanos, Hebreus 4, do 8 em diante, em Êxodo 31, 12 ao 17, essa lei é específica para os judeus, mas caducou, fará desaparecer, com a vinda da nova aliança. Por isso que esses protestantes reformadores não acreditavam. E como vocês são contraditórios? o conhecimento não chegou para aquela geração. E algumas pessoas nascem e morrem sem conhecer muita coisa. Bom, se as pessoas morrem sem conhecer, como é que elas vão ser julgadas? Aí eu tenho um outro texto para você, que é Atos capítulo 17. Pelo conhecimento, né, pastor? Exatamente, Gabi. É o que diz Atos 17, verso 30. Diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos Lê o homens texto que todo toda para saber do parte que se está falando. rebelam. Então, Deus nunca vai julgar alguém por aquilo que ele não conhecia. Então, por exemplo, se na Idade Média alguém nunca conheceu sobre o sábado nem guardou, Tá bom. ele não vai ser julgado por isso. A pergunta é o quê? Por que os cristãos do passado guardavam o domingo e não o sábado? Simples entender. Porque nós estamos sob fundamentos apóstolos. Porque essa obrigação era especificamente Êxodo 31, para finalizar o vídeo aqui, ó, 31 do 12 ao 17. Você vai entender a quem específico era esse descanso. A quem se tratava. Aqui, ó. Êxodo 31, 12. O Senhor diz a Moisés, dizei aos israelitas, observarei o meu sábado
sábados, porque esse é um sinal perpétuo entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifico. Guardareis o sábado, pois ele vos deve ser guardado. Aquele que o violar será morto. Quem fizer aquele dia uma obra qualquer será cortado no meio do seu povo. 15. Se trabalhar durante 6 dias, mas o 7º dia será um dia de repouso completo, consagrado ao Senhor. Se alguém trabalhar no dia de sábado, será punido de morte. Por quê? É repouso. Porque Deus descansou de toda a sua obra. É um dia consagrado em memorial do repouso, do descanso da criação. O Novo Testamento já é um dia cerimonial da ressurreição da nova aliança, que os cristãos celebram e comemoram até hoje, que é a igreja primitiva. Sobre ti, Pedro, edifarei minha igreja, essa igreja que ele fundou, certo? Ó. Ao 17, ó. Esse será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Vocês são israelita adventista? Israelita, eu não tenho obrigação de guardar o sábado. Eu não sou judeu. Sou brasileiro. Sigo o fundamento dos apóstolos. Eu não tenho obrigação de seguir o sábado. Aguarde o sábado. Interessante, né? E nem vocês, adventistas. Vocês são judeu? Vocês são israelitas? É para quem especificamente está falando isso aqui? Aqui, ó. Esse será um sinal perpétuo entre mim e israelitas. Porque o Senhor fez o céu e a terra como 6 dias, e no 7º dia ele cessou de trabalhar e descansou. Nós seguimos aqui Atos, para finalizar aqui, Atos 20, versículo 7. Ó. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, porque havia de viajar, no dia seguinte, conservava com os discípulos e prolongou a palestra até a meia-noite. Olha só. Então a resposta é essa. Os primeiros cristãos primitivos não guardavam o sábado, mas o domingo, porque é a nova aliança. E nós não temos obrigação de guardar o sábado. Salve Maria, essa é a resposta, mais um pastor adventista. Tudo farinha do mesmo saco. Glória a Deus, aleluia.